Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será a natureza do conflito cósmico. O texto, ou um dos textos que aparecem aqui no nosso guia de estudos, que servirão como base para o nosso estudo, João capítulo 8, versos 44 e 45, que diz: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele é homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quem mente fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu digo a verdade. Quando pensamos no grande conflito entre as forças do bem e do mal, precisamos nos lembrar de alguns detalhes. Se o conflito fosse apenas um conflito para poder medir forças, ele teria acabado mesmo antes de começar. Porque Deus é o Todo-Poderoso, não existe nada que seja difícil demais para ele. Ele criou todas as coisas, inclusive o próprio Lúcifer. Nessa perspectiva, se fosse apenas uma queda de braço ou uma guerra por poder, teria terminado mesmo antes de começar. Mas qual é a natureza do grande conflito? Isso não significa que não existam embates entre os anjos de Deus e os anjos do inimigo de Deus. Você percebe que eu citei nessa semana, inclusive, quando Daniel estava orando, 21 dias ele estava em jejum e oração, e houve uma batalha acontecendo nas dimensões espirituais por 21 dias, entre as forças de Satanás e as forças de Deus, que as forças de Deus querendo de alguma forma trazer uma mensagem para o servo do Senhor e Satanás se opondo aos anjos de Deus. É claro, a gente sabe que existe também uma dimensão física no meio desse grande conflito. Mas entre Satanás e Deus, se fosse apenas por poder, Satanás tinha sido destruído mesmo antes de começar o grande conflito. Qual é, portanto, a natureza desse conflito que existe entre Deus e Satanás? É isso que a gente vai tentar responder ainda hoje dentro do nosso estudo. Aguenta firme que a gente já volta para poder continuar essa conversa. Eu gostaria de começar as nossas considerações hoje com um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos, de Ellen White, no livro Grande Conflito, nas páginas 416 e 417, que nos ajuda a entender a natureza desse grande conflito. O texto diz assim: Ao lidar com o pecado, Deus poderia empregar apenas a justiça e a verdade. Satanás podia fazer uso daquilo que Deus não usaria, adulação e engano. Dizia também que, ao exigir submissão e obediência às suas criaturas, Deus estava apenas procurando a própria exaltação, portanto, deveria ser demonstrado perante os habitantes do céu e de todos os mundos que Deus, ou que o governo de Deus, é justo. Satanás tinha dado a impressão de que estava procurando promover o bem do universo. O verdadeiro caráter do usurpador e seu objetivo real deveriam ser compreendidos por todos. Deveria ser dado um tempo para que seus atos de maldade mostrassem quem ele realmente era. Nesse texto, a Sharon White ela dá a entender que realmente a questão do grande conflito gira em torno de verdade e mentira. Existe um aspecto que é exatamente esse: Satanás levantou acusações contra o caráter de Deus, e Deus, em sua justiça e misericórdia, ele não tomou uma postura para poder simplesmente destruir o inimigo. Ele deu tempo para que a rebelião mostrasse a que viera, mostrasse a sua verdadeira natureza, para que Satanás tivesse a oportunidade de mostrar que aquilo que ele estava propondo para os anjos de Deus e que acabou conseguindo colocar em andamento no nosso planeta, não levaria os seres criados por Deus para a alegria, para a felicidade e vida eterna. Muito pelo contrário, traria sofrimento, dor e morte. Mas somente o tempo poderia mostrar isso. Então, Deus ele não toma uma postura imediata. Então, se essa luta que aconteceu no céu, ela fosse apenas uma luta física, ela teria terminado mesmo antes de começar. Porque com simplesmente um simples estalar de dedos, o Senhor teria feito com que Satanás e todos os seus anjos desaparecessem, sem deixar sequer uma poeira cósmica. Entretanto,
você percebe nitidamente que o tempo todo a Bíblia vai trabalhar a ideia de que Satanás é mentiroso, de que ele é o pai da mentira. Aliás, o próprio termo diabo, em grego, significa literalmente, que vem do grego diabolos, significa acusador. Você vê uma dimensão, uma dimensão que é do ambiente do saber. São informações que foram colocadas, ou que são colocadas todos os dias diante dos anjos de Deus e ao mesmo tempo diante do universo. Satanás utiliza toda a sua astúcia, a sua perspicácia para tentar de alguma maneira transvestir o caráter de Deus, apresentando Deus diante das pessoas como um Deus tirano, cruel e injusto, um Deus que não se importa com as suas criaturas. Você já reparou, por exemplo, que quando você está buscando alguma coisa da parte do Senhor, você é um bom cristão e está buscando, está orando, está clamando a Deus, buscando uma resposta, e a resposta não vem. Não falta muita coisa para o inimigo aparecer e começar a trabalhar na tua cabeça que Deus é injusto, onde é que está Deus, por que é que outras pessoas prosperam e você agora está precisando dele e ele não se manifesta. Aqui é que entra o aspecto mais importante no meio desse grande conflito, o nosso posicionamento. Em quem acreditaremos? Deus, ele só trabalha com a verdade e com a justiça. Satanás pode trabalhar com a mentira e com a adulação. Então, nessa perspectiva, a mesma pergunta, e eu repeti isso muitas vezes durante essa semana, e vou repetir de novo agora. A mesma questão que estava envolvida nas tentações que Eva e também Adão enfrentaram no Jardim do Éden, nós hoje estamos sujeitos a ela. Em quem acreditaremos? Num Deus que é amor e que não mente, que é justo, totalmente justo? Ou acreditaremos nas mentiras, às vezes até bonitas, e que, completamente distorcidas, podem até parecer que faz sentido? Em quem acreditaremos? A quem serviremos? Essa é a pergunta mais importante no meio desse grande conflito. Isso, é claro que quando a gente olha para essa dimensão do pensamento, das escolhas, eu não estou aqui minimizando a questão da batalha entre os anjos do Senhor. Quando você vai de novo para o primeiro volume dos Testemunhos Seletos, existe um capítulo ali que fala sobre a luta entre as forças do bem e do mal, e a senhora White vai mencionar que viu a luta entre Deus e Satanás, e renhida foi a luta entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás, e renhida foi a luta. Então eu não estou minimizando aqui a questão, nós não sabemos, não temos uma noção clara de como esse embate acontece entre os anjos do Senhor, mas uma coisa é certa, renhida foi a luta, ela não viu isso. O apóstolo Paulo vai falar sobre essa luta em Efésios capítulo 6. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, revestivos da armadura de Deus. E quando você vai para a armadura de Deus, você percebe que todos os itens que aparecem ali são itens que dizem respeito à proteção da nossa mente e, ao mesmo tempo, de um alicerce seguro sobre aquilo que foram as promessas do Senhor. Aí você encontra a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você encontra o escudo da fé e o capacete da salvação, entre outras coisas. O que é que a Bíblia está dizendo? É que quando usamos as armas espirituais de Deus, nós conseguimos nos manter imunes aos ataques do inimigo. Independente do que hoje você está enfrentando, confie no Senhor e você também será vitorioso. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos do teu amor e da tua misericórdia. Ajuda-nos a podermos entender esse amor, mesmo que não sejamos capazes de entender as razões pelas quais, em determinados momentos, nós não temos as respostas que buscamos. Porque que às vezes, a semelhança de Daniel, nós oramos e temos o silêncio como a resposta. Mas ajuda-nos a estarmos firmemente alicerçados no teu amor e na tua graça. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?